Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Abram suas Bíblias comigo no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao 5. Amém, Jesus. Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Meditando nessa palavra, a gente entende, que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Cada um de nós, Deus sabe o que é melhor, O Salmo 139, do versículo 16, diz que os nossos dias já foram escritos por Deus, antes deles existir, ou seja, antes de nós nascer, os nossos dias já tinham sido escritos. Eu meditando nessa perícope, nesse trecho da palavra do Senhor, que aqui fala, sobre o nascimento de Sansão, e o Senhor me trouxe algumas revelações que às vezes a primeira leitura que a gente faz da palavra de Deus a gente não consegue ver, a gente precisa de uma leitura mais profunda, porque às vezes quando a gente lê algumas leituras, que a gente fala de devocional, mas aqui é a leitura superficial. Você leu a Bíblia hoje? Li. O que você leu? Eu não lembro agora. Então, assim, isso é uma leitura superficial, você só leu, você não se aprofundou, você não buscou o entendimento naquilo que você leu. Então, tem coisas que a gente não consegue perceber quando a gente lê a Bíblia superficial, porque a Bíblia, ela é para nós um manual de vida. Ela tem revelações profundas. Só que para nós entendermos essas revelações profundas, nós temos que nos submeter a ele e a ela. Se nós não nos submetermos, se nós não lermos com o coração quebrantado, dispostos a receber do Espírito Santo de Deus o direcionamento da palavra, geralmente nós não entendemos, nós só lemos. Lemos. Que a gente às vezes vê pessoas falar que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas não entendeu. Porque a Bíblia, irmãs, tem que ser lida primeiro com humildade. Por que humildade? Porque se eu não ler a Bíblia com humildade, eu vou colocar o meu querer na Bíblia. Eu não vou aceitar as coisas da Bíblia, eu vou colocar o meu querer nela. Porque a Bíblia tem como você distorcer, principalmente se você ler um versículo isolado. Tem passagem que a gente pode distorcer, então assim, ali a Bíblia tem que ser lida com reverência, com humildade, para termos em nós aceitação para os ensinamentos que aqui provém do Senhor. Só que às vezes nós não conseguimos, Muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas não temos aceitação
do que é falado. A gente não presta atenção, né? Não aceita as doutrinas, não aceita os mandamentos do Senhor. E às vezes até pelo contrário, né? Nós lemos buscando na Bíblia a aprovação para nossas falhas ou então para os nossos contentamentos. Sabe quando você não concorda, talvez com a mensagem, com alguma coisa que um pastor, alguém ministrou, aí você começa a buscar na Bíblia algo para poder te dar, né, prazer, tipo assim, não, aquele pastor está errado, aquela pessoa que leu a Bíblia para mim, aquele obreiro, ele não falou. O que está escrito, ele desvirtuou a palavra, diluiu. Eu conheço um homem que ele fez um estudo na Bíblia, buscando versículos isolados para validar o descontentamento dele a respeito do dízimo. Entendeu? Ele estudou, ele buscava versículos, ele buscava referência, ele escutava um pastor da internet, ele escutava outro, buscando algo para validar, entendeu? Validar o descontentamento. E é interessante, né, que às vezes fala assim, a pessoa está com o descontentamento dele com relação ao dízimo, não é com relação a... é com relação que é mesquinho, ele não quer contribuir na igreja, não quer ajudar na obra. Não. Esse homem, esse não era o problema dele, né? O problema dele não era dar dízimo e oferta, era o que era feito com o dízimo e com a oferta. Que às vezes o nosso problema, às vezes, não é você pegar o seu valor e depositar ali no gasofilaço, na bandeja, não. É porque a gente preocupa com o que é feito. Esse homem, ele tinha isso. Ele tinha essa preocupação que o que está fazendo o dinheiro. Não sei se é porque ele conviveu muito com pessoas que faziam coisas erradas com relação ao dinheiro da igreja, mas porque ele não era uma pessoa mesquinha, porque eu lembro, né, dele pagar o material de uma pintura da igreja. Vamos pintar a igreja, vou dar um material. Fulano quer buscar os irmãos na casa dele, mas ele não tem dinheiro para tirar uma habilitação, ele só tem o carro velho. Deu habilitação para ele. Tinha uma pessoa que todo dia lá naquele determinado lugar cobrar um aluguel atrasado. Ele foi lá e pagou o aluguel. Então o problema dele não era dinheiro. Um dia lá ele viu os irmãos, né, tudo encalorado, soprando assim, ó. Na segunda-feira ele foi lá, comprou ventilador, colocou na igreja. Então o problema dele não era dinheiro. Era o que fazia com o dinheiro, né? Aí, diante disso aqui que eu falei para vocês, que eu conheço um homem que fez isso, eu pergunto para vocês, esse homem está certo agindo assim? Vocês acham que ele está certo agindo assim? Não, irmãos. Muito pelo contrário. Que às vezes as pessoas buscam, né? Igual assim, no caso dele, ele continuou fazendo, mas ele ainda estava fazendo errado. Por quê? Porque ele continuava buscando uma forma de suprir, de se contentar com o que ele fazia, mas não fazendo a coisa certa. Ele ajudava um, ajudava outro, mas não é isso que a Bíblia fala. E às vezes nós procuramos isso, né? Deixa eu ilustrar para vocês com relação, nós vamos chegar nessa palavra aqui agorinha, com relação a dízimo e oferta. Que às vezes nós temos essa dificuldade, né? Deuteronômio 26, ele traz para nós uma explicação do que é para ser feito com os dízimos da igreja, dízimo e oferta, né? Deuteronômio 26 tem um determinado versículo 12, diz assim, ó: quando acabares de separar todos os dízimos das tuas mercês é colheita, no terceiro ano, que é o dos dízimos, então os darás. Então, assim, no Antigo Testamento, Deus estava dando a determinação para os hebreus ali. Então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Então, assim, os valores que são depositados na igreja têm destino: levita, órfão, viúva e estrangeiro. Mais para frente repete a mesma coisa, né? Tipo assim, aí quando você lê lá em Tiago, pastor, só leu no Antigo Testamento, então vamos ver no Novo Testamento. O Novo Testamento diz assim, Tiago 1:27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Aí quando nós falamos de levitas, hoje nós não temos levita, mas o que significa levita? Significa alguém que vive do templo. Então significa que o dinheiro que você deposita na casa do Senhor como dízimo ou como oferta, ele pode ser usado para prebenda. Vocês sabem o que é prebenda? Prebenda é o salário do pastor quando ele precisa, certo? A Bíblia autoriza, isso é bíblico, certo? Então a Bíblia autoriza essa prebenda. O dinheiro da igreja ele é usado para quê? Para manter missionários fora do país, nesses países onde tem necessidade, pagar aluguel, água, luz, internet, manutenção em geral da igreja. Então o dízimo da igreja em primeiro lugar esse. Então isso aqui nós estamos falando de que levita e manutenção do templo. Vocês tenham calma que agora mesmo nós chega lá. Aí quando fala estrangeiro, a viúva e o órfão, o que está falando? Está falando da assistência social da igreja. Que às vezes as pessoas, muita gente não sabe. Mas alguém chega na pastora e fala assim, pastor, eu preciso de um remédio, eu não tenho como. Ela vai fazer aquela análise, né, para ver se é necessário mesmo, se, né, porque tem pessoa hoje que é complicado. Mas tendo a necessidade, ela fornece, ela não, a igreja fornece esse remédio. A pessoa precisa de uma cesta básica, às vezes a igreja doa, às vezes pede os irmãos também, porque às vezes a igreja dá mais de 1, 2 por mês. Então, esses são os valores que entram na igreja. Porque às vezes nós não entendemos, né? Aí tem um detalhe que eu quero trazer para nós como igreja, que às vezes nós não entendemos. Quando nós cristãos, nós pegamos o nosso dízimo e retemos ele, seguramos ele. Não estou pedindo dinheiro para ninguém não, viu, irmãos? Eu fui ministrar para o irmão Geraldo, que eu tive que falar de dízimo e oferta, mas eu tenho dificuldade. E eu agradeço a Deus que eu não preciso do dinheiro da igreja. Hoje não. Talvez amanhã eu possa precisar, mas hoje eu tenho salário. Mas eu tenho que falar. Quando nós retemos os dízimos e oferta que nós deveríamos depositar na igreja, a manutenção da igreja e a manutenção do obreiro, a manutenção do órfão, da viúva, da assistência social, Deus cobra de você. De você. Quando você não coloca o seu dízimo aqui, Deus cobra de você. Se alguém pediu um remédio, pediu alguma coisa, a igreja não teve como doar porque não tinha valores, estou só dando exemplos, irmãos. Deus vai cobrar de quem não dizimou e ofertou. Isso vai para a sua conta. Agora, quando eu pego o meu valor, faço ali no QR Code, passo, eu chego aqui, coloco aqui, Deus não vai cobrar de mim. Deus vai cobrar da igreja, vai cobrar do pastor, do dirigente da igreja. Ah, pastor, mas se eu colocar o dinheiro aqui, no gasofilácio, e o pastor todo dia pega o dinheiro daqui, vai para a pizzaria, vai para a churrascaria com a família dele e gasta. Não é problema meu. Esse é o meu pensamento hoje, não era assim. Por que não é problema meu? Procura alguém que vive dessa forma, que usurpa a igreja, que, vamos dizer assim, que arranca a lã da ovelha do Senhor e que é próspero ou que tem alguma coisa. Mostra para mim um que tem alguma coisa. Deus cobra, porque é a palavra do Senhor. Quando nós não vivemos de acordo com a palavra do Senhor, nós somos cobrados. Se eu fizer mau uso, eu até não queria essa função, porque eu sei o peso que recai sobre mim. O peso que recai sobre mim. Porque se eu fizer um mau uso, eu como pastor da igreja, se eu fizer um mau uso dos valores que a igreja coloca aqui, eu vou responder diante de Deus. Eu queria responder com vocês, eu queria que vocês danassem comigo, me xingassem, me chamassem de ladrão, do jeito que vocês quisessem. Mas não queria que Deus cobrasse de mim. Mas eu vou ser cobrado de Deus. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós não colocamos, né, na nossa mente o que é um princípio bíblico. Porque às vezes nós entramos, né, em contradição. Por quê? Porque tem hora que eu acho que eu estou certo, tem hora que eu acho que é o irmão que está certo, mas quando eu vivo, igual eu falei para vocês, quando eu coloco isso na igreja, eu faço aquilo e tal, eu estou entrando em contradição com a palavra do Senhor. Por quê? Porque eu continuo agradando o meu coração. Eu continuo fazendo do jeito que eu quero.
E aí a palavra do Senhor diz o quê, né? Que quando eu agrado o meu coração, isso é mal perante o Senhor, porque o coração é enganoso. Aí nós vamos para a Bíblia, né? Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Às vezes nós fazemos coisinhas mínimas, que a gente acha que, não, tá tudo tão tranquilo, né? Como é que ela fala? Tem nada a ver, não. Nada a ver. Aí eu fui ali só dar uma olhadinha no carnaval, não tem nada a ver. Aí volta de lá com aquele monte de capeta nas costas, não tem nada a ver. Aí chega em casa, é só problema, é só briga, é só desavença, tem nada a ver. Por quê? Porque nós desobedecemos, nós fizemos o que é mal perante o Senhor. Por quê? Porque nós não seguimos as diretrizes bíblicas, nós não buscamos a fazer as coisas que a Bíblia nos ordena, nós somos desobedientes. E quando somos desobedientes, fazemos o que é mal perante o Senhor. E aí o Senhor nos aflige. Não ele, entendeu? Ele não precisa pôr a mão. Ele às vezes nos aflige, ele nos coloca em situação, ele nos coloca em provação, que às vezes, Senhor, eu não estou aguentando isso. Senhor, por que isso está me acontecendo? Aí eu volto a falar como eu sempre falo, olha para dentro de você, olha o que você tem feito na sua vida, olha se você tem cumprido os requisitos da palavra do Senhor para o cristão, que eu estou falando de cristão para cristão. Nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos ser falhos diante do Senhor. Porque da mesma forma que o povo de Israel fez o que era mal diante do Senhor, o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos, irmão, não é 40 dias não, que às vezes nós passei 4 dias de provação, 40 dias, vou morrer, eu não aguento essa vida. 40 anos, irmão, sendo subjugado. 40 anos. Por quê? Porque fez o que era errado diante do Senhor. Aí se Deus tratou com a nação escolhida por ele, aquela nação que ele escolheu, para ser, né, o porta-voz, para levar o ministério de Deus adiante das nações, conosco ele não vai tratar? Aí quando nós fazemos coisa errada, ele vai passar a mão na nossa cabeça e, não, tadinho, esses aqui é os cristãos, né? Não. Se ele entregou os filisteus, se ele corrigiu eles, ele vai nos corrigir. Porque filho que não é corrigido é aqueles que a gente fala é filho sem pai. Nós temos pai. E a própria palavra de Deus fala para nós, Hebreus fala, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Açoita, chega a peia. Pastor, mas esse negócio de açoitar, de corrigir, eu não quero isso não. Para ir para o céu é assim, irmão. Se quiser ir para o céu, é assim. Pastor, por que eu tenho que passar por isso para ir para o céu? Porque do jeito que nós estamos, Deus não quer. Torto, empenado, todo cheio de casca, todo cheio de problema, Deus não quer. Tem que consertar, tem que ir abandonando. E a forma como Deus vai fazendo nós abandonar é pressionando. É tirando as cascas, né? Então, assim, nós temos que entender, olha o que Provérbios fala também. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades na tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. O Senhor só repreende a quem ama. Hoje eu estava sentado, estudando na mesa, e eu prego muito post-it de coisas que eu escrevo, né? E vou pregando lá. Eu entendo o que está lá. As pessoas que chegam lá não entendem, não. E debaixo dos lá assim, tinha só meio post-it para fora, que eu prego um sobre o outro, e tinha uma letra lá que não era minha. Aí eu, por curiosidade, né, puxei o papel e fui ler. Era um bilhete também num post-it que alguém escreveu para mim. Pai, eu concordo que eu estava errado naquela ação que o Senhor me chamou a atenção. Eu errei tentando acertar. Me perdoa, eu te amo. Tá lá, pregada. Entendeu? Eu li hoje. Tá lá pregado. Ele escreveu o papel com pedido de perdão, porque às vezes eu corrijo. Eu corrijo. Às vezes a pessoa, igual assim, às vezes a correção vem sobre nós, a gente arrupia, fala, mas que isso? Mas depois, ó, que a gente senta e fica pensando ali, fala, mas isso que eu estou fazendo não está de acordo com a palavra de Deus.
Se eu quero ir morar no céu, se eu quero fazer parte, se eu quero ser membro do corpo de Cristo, eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar o meu jeito. E se nós não formos corrigidos, nós vamos mudar quando? Nunca. Porque corrigido, cobrado, mas é frouxo, assim, tranquilo, despreocupado. Imagina se deixar nós assim à vontade. Então nós temos que entender que o Senhor corrige, né? E a correção, tem que entender que tem coisas que às vezes a gente passa que não é correção da parte de Deus. Tem coisa que é a gente que busca com a mão. Aí isso aí não tem nada a ver com Deus. Tem problema que a pessoa está sendo afligida, que a pessoa tem 1 ano, tem 2 anos, e esse negócio não passa, mas você pergunta para ele o que é, pegou com a mão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que você pega com a mão e acha que veio de Deus. Tem hora que a gente busca problema para nós, né? Então, assim, mas quando a correção é da parte de Deus, ela é para o nosso crescimento e transformação. Porque a palavra de Deus, ela nos corrige. E essa passagem aqui, ela nos mostra, né, tipo assim, o agir de Deus em nossas vidas, em momentos difíceis. Porque assim, a gente vê que Deus, mesmo quando o povo se afastou, Deus entregou eles, né, o povo de Israel se afastou da presença dele, Deus entregou eles para ser subjugado, né, pressionado por 40 anos, mas depois Deus mandou um Salvador, mandou alguém para libertar, nem que seja temporariamente, mas Deus mandou. E Deus fez o mesmo conosco. Nós vivíamos uma vida sem futuro, sem perspectiva. Uma vida de quê? Uma vida de perdição, uma vida de inferno. Aí Deus mandou seu filho para morrer numa cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos nos alegrar e dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu tenho uma morada interna por causa de Cristo Jesus. Nós temos um Salvador. E às vezes nós não entendemos, né? Tipo assim, nós, na maioria das vezes, irmão, nós queremos só o agir de Deus na nossa vida. Nós queremos só a libertação. Nós queremos só que Deus trabalhe em nossa vida até a cura, até fazer o milagre, até consertar minha esposa, ou consertou meu marido, pronto, agora está tudo bem, eu posso ficar tranquilo, eu posso deitar e dormir. Né? Quando as pessoas falam, a gente quer só o dono, é só um milagre, o dono dele não. E com Deus não é assim, irmãos. Com Deus não funciona dessa forma. A gente vê, né, que com o nascimento de de Sansão, os israelitas, eles foram, né, libertos da perseguição. E nós, com a vinda de Cristo, nós fomos libertos do pecado, tendo direito à vida eterna. Mas aí a gente não entende os milagres e as coisas que Deus faz, e a gente às vezes não percebe o nosso comportamento. Quando a gente lê essa passagem aqui, ela é interessante, ela traz uma reflexão profunda para nós, de uma esterilidade, uma mulher estéril que não podia ter filhos. Deus faz nascer alguém para libertar uma nação. Ou seja, Deus usa o improvável para iniciar uma libertação de um povo. Mas aí quando a gente vê, né, Manoá, o pai de Sansão, quando ele escuta da esposa, olha o aprendizado da palavra de Deus, quando ele escuta da esposa, a forma como ele tinha que criar o filho, a forma como ele tinha que conduzir aquele filho, eu não entendi nada, mulher. Vou orar, pedir a Deus para ele mandar o homem que ele mandou aqui, né, o anjo, de novo, para me explicar. E olha que interessante, olha o que Manoá faz. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Às vezes, o nosso modo de viver, a nossa forma de viver é do jeito que nós achamos que é certo. Nós não buscamos direção, nós não pedimos orientação, e aqui a gente vê um exemplo claro. Me ensine como que eu tenho que criar esse menino. Nós temos pedido a Deus orientação para cuidar do lar, orientação no trabalho, orientação que a pastora acabou de falar aqui para direcionar como eu devo gastar o meu salário. Eu simplesmente gasto,
Eu simplesmente chego lá em casa e grito com a mulher, grito com os filhos, a mulher grita com todo mundo. E será que é só isso? Ou eu estou falando com Deus, eu estou pedindo orientação a Deus? Nós estamos pedindo orientação a Deus, nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, eu acabei de falar aqui para nós, que ela é um manual de vida. Aqui nós temos ensinamentos para nós. Aí prossegue, o versículo 12 diz assim: então disse Manoá, quando se cumprirem as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Então, assim, ele se preocupou com a forma que ele ia conduzir aquela criança. Nós temos nos preocupado, pelo menos como nós estamos nos comportando, conduzindo-nos diante de Deus? Porque às vezes nós nos preocupamos demais com o que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Às vezes nós preocupamos demais com o que estão falando de mim. Ah, será que estão falando de bem? Será que estão falando de mal? E se você está preocupado com o que Deus está pensando a seu respeito? Porque nós temos que preocupar com o que Deus pensa ao nosso respeito. O que Deus olha para nós e vê. Porque nós temos nessa dificuldade de olhar para dentro de nós. Sansão ia nascer para ser um nazireu. O que é um nazireu? É um separado de Deus, ou seja, uma pessoa que tem propósito. Se nós formos trazer para nossas vidas, nós todos deveríamos comportar como nazireu. Não com relação a passar navalha na cabeça, não cortar cabelo, não, mas um comportamento digno que agradasse a Deus. Sansão falhou. Será que nós vamos falhar igual ele? Ou será que nós vamos conseguir ter um comportamento digno para a hora que Jesus chegar aqui e falar assim: venha, benditos de meu Pai? Será que nós vamos escutar essa frase de Jesus? Ou será que o nosso comportamento não condiz com isso? A nossa vida não condiz com isso? Se não condiz, irmão, nós temos que mudar. Nós temos que ser mais obedientes à palavra de Deus, porque a obediência às instruções bíblicas, ela é essencial em nossas vidas. Nós perecemos, nós pagamos preço, nós erramos por falta de conhecimento da palavra de Deus. Às vezes somos até destruídos por falta de conhecimento. Porque não lemos, não estudamos, não meditamos na palavra do Senhor. E quando eu não leio, quando eu não medito na palavra do Senhor, eu não tenho obediência. E a graça de Deus que vem sobre nossas vidas, ela só vem através da obediência. Se nós não tivermos obediência aos princípios de Deus, a graça não se manifestará em nossas vidas. E sem a graça de Deus, nós somos inúteis. Nós não servimos. Nós caminhamos em escuridão, nós caminhamos sem rumo, nós caminhamos sem direção, porque nos falta a graça. Mas se nós formos obedientes, nós vamos ser o que a palavra de Deus fala, nós vamos ser sal, nós vamos ser luz. Gente, às vezes eu me pego, filosofando lá em casa, sozinho no meu cantinho, e lembrando do tempo em que o povo de Deus era crente. Sabe, assim, há uns 45 anos atrás, eu sei que a maioria não nasceu ainda, nessa época, mas há uns 45 anos atrás, o povo era diferente. Os cristãos era diferente. Os cristãos, eles tinham obediência às coisas de Deus. Eles tinham temor de Deus. Irmãos, eu congregava numa igreja mais estreita do que essa, um pouquinho mais comprido, em Brasília, de Madeirite. Madeirite Teleternite. Olha o tanto que o pastor de vocês é folgado, Só camisa de manga comprida. Não. O presbítero Adelino, lá na minha igreja, há 45 anos atrás, numa ministração, Teleternite, Madeirite, só uma portinha lá, eu de terno e gravata, assim, molhado, suando, escorrendo, mas crente. Hoje nós não.
Ou se nós não tiver um ar-condicionado, se não tiver um trem, eu vou procurar uma outra igreja. Nós não somos crentes, não, irmão. Nós reclamamos muito do que Deus proporciona para nós. Por quê? Porque nós não temos obediência aos princípios de Deus. E por causa disso, a graça não se manifesta em nossas vidas. Às vezes tem situação que vem sobre nós não encontramos o escape, nós não encontramos a saída por falta da graça de Deus, irmãos. Para nós termos a graça de Deus sobre nós, nós temos que ter obediência à palavra de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Para cada um, não é a mesma coisa. O que ele proporciona para mim, não proporciona para o diácono Elivelto, ele não proporciona para o diácono Dioclei. Cada um, Deus proporciona algo. Nós somos diferentes, Deus nos vê dessa forma. Só que a nossa obediência, independente do que ele proporciona para nós, tem que ser a mesma. E às vezes a nossa obediência não está sendo a mesma, né? Romanos 5, versículo 19 diz assim: porque como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse, para que mostrasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça ela não sai de nós porque às vezes nós erramos, pecamos, não. Sai de nós porque nós somos desobedientes. O que tira de nós a graça do Espírito Santo é a nossa desobediência. Porque nós ainda não fomos transformados num corpo de glória. Eu ainda não sou santo. Eu sou separado das coisas do mundo. Mas santo, igual Deus, igual Jesus, eu não sou. Eu não tenho isso em mim. Mas eu tenho que me santificar com as minhas ações, as minhas atitudes. E isso eu só consigo em obediência à palavra de Deus. Sem obediência à palavra de Deus, eu não vou conseguir. Aí, às vezes, nós passamos, né, por situações, por tribulações e reclamamos. Ah, Deus não está me vendo. Tá, irmão, Deus não abandona. Às vezes ele está ali do seu lado. Mas ele está esperando uma atitude nossa, atitude sua, atitude minha, atitude de mudança. Porque Deus ainda continua falando com a igreja. Deus ainda continua pedindo conserto à igreja. Deus ainda continua bradando dentro da igreja. A igreja ainda é do Senhor Jesus. A igreja ela não é comandada por homens. Onde o homem tenta tomar a rédea à frente, a igreja definha. Porque Deus, Cristo, o Espírito Santo é quem direciona a igreja. Não é o homem. Nós temos que colocar isso em nossa mente. E como que eu vou conviver? Como que eu vou conviver com a Santíssima Trindade se eu não tenho obediência? Como que eu quero a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na minha vida, no meu lar, na minha família, se eu não tenho obediência aos princípios do Senhor? Sem o princípio da obediência em nossas vidas, irmãos, nós perdemos a comunhão. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Irmãos, Deus sabe, Deus conhece. Antes que a palavra chegue à sua língua, Deus já sabe o que você vai falar. Deus conhece a sua situação, Deus conhece a sua necessidade. Às vezes ele está esperando isso de nós, uma mudança desse tamanho para nós sermos agraciados, abençoados por Ele. Só que nós não tomamos essa decisão. Às vezes nós preferimos continuar na escuridão. Deus, ele cumpre as promessas que ele fez para nós. Deus é fiel. Às vezes eu leio, né? Uma pessoa escreve no carro lá, Deus é fiel. Eu falei, eu sei, nós aqui não é. Ele é. Agora nós não. A nossa fidelidade é só na hora do problema. Na hora do problema a gente chora, a gente ora. Eu sei, irmãos. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Aí o Senhor deu uma pesada na mão. Eu acho que eu estava só no forró.
Aí o dia que Deus pesou a mão, peguei o toque CD, peguei um punhadão de CD assim, evangélico, coloquei quase que o dia inteirinho enjoelhado, orando e ouvindo louvor. Na hora da pressão, a gente faz. Aí por que que na hora que está na bonança, na hora que está tudo bem na sua vida, você não consegue caminhar em obediência diante de Deus? Porque nos falta graça, nos falta buscar, nos falta entender que nós somos consagrados, né, a Deus, que nós temos que andar, o nosso comportamento, o nosso modo de viver tem que ser algo que agrada a Deus. Como nós vimos aqui, né? A mãe foi instruída para se abster de vinho, de bebida forte, coisas impuras. Nós também somos instruídos. Nós somos instruídos a não mentir, não roubar, não fofocar, não comprar e não ter dinheiro para pagar. Nós somos instruídos em todos os sentidos. Nós somos instruídos no vestir, no caminhar, no comportamento. A palavra de Deus nos instrui isso tudo. E por que que eu não faço? Se a palavra de Deus falou para mim o que eu devo fazer, como que eu devo viver. A palavra de Deus fala para mim que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E às vezes a gente vê gente dentro da igreja que passa para o outro assim, ó. A pessoa está de cá. Tá vendo? E eu tá vendo. Espero que ele não tenha que escolher, tipo assim, será quem que eu trago, hein? Esse aqui tá emburrado com aquele, não vou poder pôr os dois juntos aqui em cima. Eu sei, irmão. Deus me mostra, Deus fala comigo, às vezes sentado ali, ó, eu vejo muita coisa, que eu falo, Senhor, isso não pode acontecer. Senhor, isso não é de Deus. Senhor, esse povo não é crente ainda. Então nós temos que entender, né, e separar, né? Nós temos que nos separar para fazer os propósitos de Deus, nos separar das impurezas, nos separar das coisas que nos traz adversidade sobre nossas vidas. Que às vezes nós temos que nos separar de pessoas, às vezes nós temos que evitar lugares, às vezes nós temos que evitar situações. Ah, mas como é que eu vou fazer se eu perder aquele colega, aquela minha amiga? Como que eu vou viver? Que a pessoa é amiga minha demais, que a pessoa é meu colado, é meu, eu não sei os nomes que o povo fala, né? Nós é carne e unha, não tem como. E a pessoa tá te levando para onde, irmão? Tá te levando pro carnaval, tá te levando pra baderna, tá te levando para olhar pornografia em celular, tá te olhando, levando você para onde não presta, não é de Deus, não, irmãos. Separa, sai de perto de pessoas que não te levam a Cristo. Saia dos lugares aonde você não se sente bem, que você vê que ali não é de Deus. Evita. Não se assente na roda dos escarnecedores. Que às vezes tá lá tranquilo, né? E é só aquelas piadinhas, aquelas palavras de duplo sentido e tal. Aí a hora que sai de lá, o Espírito Santo fala assim, bonita, hein? O pastor não viu, o outro irmão não viu, o obreiro não viu, mas Deus viu. Deus viu. E nós continuamos, e nós fazemos de novo, e nós fazemos outra vez. Por quê, irmãos? A palavra de Deus está nos direcionando a ser obediente a ela. Se nós queremos, porque eu acho que ninguém, eu não estou, eu acho que ninguém que está aqui dentro da igreja vem aqui para passear, para olhar o pastor que é bonitão, né? Não, não vem não, vem aqui porque eu quero aprender mais, eu quero ser salvo, eu quero ir morar no céu. Eu estou aqui por causa disso. Eu estou aqui por causa disso, porque eu quero ir morar no céu. Então, se eu estou aqui por causa disso, eu creio que todo mundo que está aqui está nessa mesma condição. Então, se nós estamos nessa condição, nós temos que mudar o nosso comportamento, mudar a nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Ajuda eu a orar aqui. Eu quero fazer uma oração pela igreja, pelos irmãos, mas eu quero que
você se coloque diante de Deus. Eu não quero forçar, eu quero que você se coloque diante de Deus e você vai pedir a Deus, se você quiser, para que se cumpra em você a vontade de Deus e não a sua. Que a nossa oração hoje seja essa, para que se cumpra em nós a vontade de Deus, não a minha. Que nós possamos caminhar os caminhos de Deus, que o nosso caminho é caminhos tortuosos, o caminho de Deus é mais alto e melhores do que os nossos. Curva sua cabeça, começa a falar com Deus, pedindo para Ele, para que Ele tome conta realmente da sua vida, para que Ele direcione, para que você esteja no centro da vontade dEle. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos direcionou, Pai, a ter obediência ao Senhor. Ciente, Pai, sabedores, Pai, de que a vontade do Senhor para nós, o Senhor só tem para nós o que é melhor. E nós queremos te pedir nesse instante, Pai. Pai, coloca-nos, Pai, coloca-nos no centro da vontade do Senhor, Pai, que nós sejamos, Pai, homens, mulheres, jovens, adolescentes, Pai, todos conduzidos pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Coloca em nós, Pai, o desejo de obedecer a Tua palavra, de obedecer os Teus ensinamentos, de obedecer os Teus mandamentos, Pai. Coloca em nosso coração o desejo, Pai, de viver de acordo com os preceitos do Senhor, Papai. Ô Deus Santo, Deus amado, vai arrancando de nós, Pai, vai desraigando, Pai, toda desobediência, Pai. Vai arrancando de nós, Pai, toda pressão, toda opressão, Pai. Todo amigo, Pai, amiga que tem nos desvirtuado, que tem nos tentado tirar da presença do Senhor, Pai. Pai, aqueles lugares, Senhor, que só tem nos afastado do Senhor, que o Senhor, Pai, coloque em nós, Pai, uma repulsa, para que quando nós passarmos perto desse lugar, nosso desejo, Pai, seja fechado, nosso coração se feche, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, nós suplicamos, trabalha em nossa mente, trabalha em nosso coração, trabalha em nosso ser, trabalha em nosso lar, Pai, vai nos dando virtudes, Pai, virtudes para que nós venhamos realmente ser homens e mulheres, Pai, obedientes à palavra do Senhor, que nós possamos, Pai, viver de acordo com os princípios, Pai, do Senhor. Traga sobre nós, Pai, a direção do Teu Santo Espírito, Pai, fala aos nossos coração, fala a nossa mente, Senhor, e nos conduza, Pai, nos conduza nos caminhos do Senhor, Pai, porque nós queremos, Pai, nós queremos viver ao lado do Senhor, nós queremos ser servos do Senhor, nós queremos ser obedientes ao Senhor, Pai. Então, Senhor, toma conta, Pai, toma conta das nossas vidas, Pai, conduzindo-nos, Pai, fortalecendo, Pai, colocando em nossa mente, Pai, para que nós venhamos a nos desviar do mal, Pai, para que nós possamos correr, fugir da aparência do mal, Senhor, que nós possamos, Pai, sempre nos lembrar de onde o Senhor nos tirou e aonde o Senhor quer nos colocar. Que o nosso coração, Pai, seja voltado para o Senhor. Que nós possamos, Senhor, não sermos conduzidos pela nossa vontade, mas pela palavra do Senhor, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está perguntando para mim dar os recados, não tem recado. Quero dizer para as irmãs, simplesmente, o círculo de oração amanhã, vamos continuar orando, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Então nós vamos orar para encerrar e terminar. Os irmãos que pediram a camiseta, as camisetas estão ali. Os irmãos que não estão, mas a esposa está, espera um pouquinho para receber. Nós vamos entregar agora. Só terminar o culto, já vai entregar as camisetas. Amém? Irmão Antônio Marcos, né, tá de volta aqui nos visitando. Irmão, seja bem-vindo, tá? Essa casa é sua, sinta-se à vontade, tá bom? É um prazer receber o irmão aqui. Glória a Deus. Então vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações.
A palavra do Senhor nos trouxe direção para nossas vidas, Pai. Agora nos fortalece, nos dê estratégia, Pai. Nos ensina a colocar a palavra do Senhor em prática em nossas vidas, Pai. Pai, que nós possamos praticar a palavra do Senhor, que nós não venhamos a ser simplesmente ouvintes da Tua palavra, Pai, mas que nós possamos ser praticantes, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa cada lar aqui representado, cada família aqui representada, seja alcançada pelo Senhor, papai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, aqueles que não estão aqui, que o Senhor os alcance, papai, onde quer que eles estejam, com a tua potente mão, Pai, trazendo sobre eles, Pai, direção, refrigério, Pai, e harmonia nesses lares, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Papai querido, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.